este ano, mas não é verdade, esteve na reta final do ano, penso que no dia 31 estivemos cá juntos. Portanto, boa noite, é um prazer tê-lo aqui, portanto, neste ano de 2026 e votos de um ano feliz para si e sua família. Muito obrigado, votos recíprocos ao Clemente Carlos e a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa. Minhas saudações são extensivas para todos aqueles que nos acompanham a partir das redes sociais, a partir da televisão convencional. Estamos aqui para mais um ano de muitos sonhos e muitas realizações, possivelmente. Que Deus esteja acima de todos nós, todos os nossos planos e que tudo dê certo do jeito como nós planejamos. E um forte abraço e um bom início do ano para todos nós. Novo ano, novo corte de cabelo. Bom, os cortes vão variando em função das circunstâncias. Portanto, como é o novo ano, houve também a necessidade de entrar com um novo corte. Houve esta necessidade, certamente. Mas Ciro, vou começar mesmo consigo, já que tem um novo corte. Vai ser o primeiro, portanto, a trazer a abordagem. Como é que vê a discussão, a vida entre o deputado Ivandro Massing e também o diretor do Centro de Saúde e Desempenho? Na sua ótica, quem tem razão e porquê? Bom, primeiro é lamentar esta situação que houve, portanto, no Centro de Saúde e Desempenho. Dizer que não é pela primeira vez que se registra caso de género, em que há uma incompatibilidade, portanto, de funcionários daquela instituição. Primeiro, para fazer uma avaliação de forma superficial, importa dizer que as duas partes poderiam ainda entrar em conversações para poderem mediar. Não havia necessidade daquele conflito? Não havia necessidade daquelas clivagens. Ok. Primeiro eu parto para a Sua Excelência Deputado Ivandro Massing. Eu não sei até que ponto ele é coberto da legalidade para poder fazer, portanto, essa expensão ou supervisão. Na minha forma de ver, a supervisão é uma atividade institucional e não voluntária. E ele, na qualidade do deputado da Assembleia da República, podia bem o fazer, mas a partir de algumas legalidades que o fazem cobertura, mas numa pessoa de forma individual, é óbvio que devia aqui fazer, portanto, um aviso prévio. Só não faz aviso prévio relativamente se for mesmo, portanto, uma cobertura da Assembleia Geral no seu todo. Mas de uma forma individual tinha que fazer um aviso prévio, porque devemos partir de antemão que o trabalho de fiscalização e de expensão é um trabalho institucional e só devendo fazer se for mesmo, portanto, direcionado com a instituição na qual ele vai representar. Eu acho que houve aqui uma falta de entendimento por parte da Sua Excelência Ivandro Massing e também eu quero acreditar, podemos levar isto como uma mera, portanto, análise superficial, mas também temos que levar em conta se fosse, portanto, o deputado do outro partido, do partido no poder, se podia haver este frente portanto, com o funcionário, com o diretor daquele centro de saúde. Devemos deixar aqui entre aspas, querendo questionar, já vimos aqui o Conselho Municipal, eu não sei até que ponto tem esta autoridade, portanto, de mandar uma carta de repúdio, portanto, com atitude com relação à Sua Excelência, portanto, Ivandro Massing. Não sabemos se, na verdade, que se fosse um deputado do outro partido, poderia haver esta clivagem toda, mas eu quero acreditar que não, que esta clivagem, na verdade, só pode ser atendida porque é um partido, portanto, da oposição, querendo eu concordar, mas olhando por questões judiciárias, não há nenhuma cobertura legal aqui por parte do deputado, porque esta atividade de expensão ou de fiscalização é mesmo uma atividade institucional. E muito obrigado. Então, na sua ótica, pode ter havido ali uma espécie de conflito de interesse da parte desta missiva que for enviada em repúdio ao comportamento do deputado. Podia ter para si uma influência política do ponto de vista partidário? Sim, eu quero concordar que houve um conflito de interesses, porque temos que olhar para a questão da separação de poderes. A separação de poder que se discute ao nível central também tem que se discutir ao nível médio e ao nível básico. Não é? Nós temos que saber quais são as nossas funções e até onde vão os nossos princípios, ou portanto, onde vão até as nossas obrigações, quais são os meus deveres como pessoa e qual é o limite que eu devo, portanto, distanciar-me. Nós percebemos muito bem que o deputado, portanto, na qualidade de representante do povo, ele tem como esta missão, ao nível da instituição, ao nível da representação do círculo eleitoral, ele pode fazer essa fiscalização, mas com um aviso prévio às instituições na qual ele pretende fiscalizar, portanto, pretende fazer essa expensão. Eu quero acreditar que houve aqui um excesso por parte da Sua Excelência, deputado Ivandro Massing, e também houve exagero por parte, portanto, do representante daquele centro de saúde. Na sua ótica, os dois falharam? Na minha ótica, os dois falharam. Poderiam bem ter conversado e entrarem de acordo, sem precisar mostrar isso ao pessoal de casa que esteja aí a ver, de que havia lá uma clivagem por parte das duas partes envolvidas. Obrigado. Nhantumbo, na sua ótica, como é que faz esta analogia? Qual é a leitura que faz da ação de Sua Excelência Deputado Ivandro Massing e também do diretor do Centro de Saúde em alusão? Quem aqui tem razão no seu parecer?
Eu olho este cenário, infelizmente, com alguma tristeza. Houve naturalmente aqui, no meu entender, um erro protocolar, não é? Porque a partir do momento que o Evandro Masing ele se faz presente àquela instituição, de como ele aparece e identifica-se, não é? Ele pede para falar com o diretor-geral do hospital, não é? Mas é importante primeiro que, antes de pedir falar com o diretor-geral do hospital, ele identifique-se, não é? Na qualidade de pessoa e do cargo na qual ele oferece, ou seja, a posição que lhe qualifica na posição de deputado. Certo. É importante isto para quê? Para desbloquear o caminho, porque deste jeito nós cumprimos com aquilo que é a nossa posição na qualidade de deputado. Então, não usando este posicionamento de identificação, isto acaba criando um imbróglio, acaba criando aqui uma espécie de uma clivagem. Então, é muito importante que haja uma identificação de fiscalização, porque aquele é um trabalho de fiscalização, é um trabalho constitucional, é de lei o que o Evandro Masing ia fazer lá, juntamente com a sua comitiva. Agora, eu creio que o erro foi aqui no âmbito da sua identificação, no âmbito da abordagem daquilo que ele precisava fazer junto com os seus colegas do Partido Podemos, que são os deputados. Porque aqui é conflito entre o poder legislativo e o poder executivo. Poder executivo por quê? Porque quem nomeia o ministro da Saúde é o presidente da República. Aquela máquina administrativa é exclusivamente do presidente da República. E o poder legislativo, nós sabemos que ali existem vários partidos políticos que estão inseridos dentro da Magna Casa. Então, é importante nós compreendermos aquilo que é a nossa responsabilidade na qualidade de servidores públicos, porque, afinal de contas, nós queremos uma resposta adequada para o bem-estar das políticas públicas que este país precisa. Porque eu quero perceber e entender que o Partido Podemos ia na qualidade de buscar uma resposta em altura, porque este hospital privado, este hospital público, na qualidade de centro de saúde, passou por uma situação desagradável há bem pouco tempo, não é? De uma funcionária que não quis atender um paciente. Então, eu quero acreditar que, por intermédio da situação que aconteceu há menos de um mês, a bancada parlamentar do Partido Podemos fez-se presente neste posto de saúde para averiguar, provavelmente, outros erros que podem estar dentro daquele hospital. É preciso que nós também venhamos ter a consciência que os deputados precisam de fazer esse tipo de trabalho. É verdade que o homem que é o diretor deste hospital, muitas das vezes eles estão habituados a visitas que são antecipadas, e isto não acaba agradando aquele que é o verdadeiro consumidor. Muitas das vezes, quando as visitas elas são antecipadas, ou as fiscalizações são antecipadas, muitas vezes até é uma inspeção, mas o trabalho do Evandro não é de inspecionar. Os deputados não têm essa legitimidade de fazerem trabalho de inspeção. Fazer trabalho de inspeção é um trabalho muito mais profundo do que da fiscalização. A fiscalização é uma espécie de um trabalho superficial, enquanto que a inspeção ela vai mais ao fundo. Então, é importante nós, como povo, como sociedade, não é, motivarmos aqueles que um dia nós confiamos para que viessem nos representar. Tudo bem que o Partido Podemos é aquele que nós já sabemos, carrega aquela imagem diante do eleitorado, carrega aquela imagem diante do povo moçambicano, mas olhando de uma forma imparcial, olhando de uma forma criteriosa, é preciso que esses indivíduos realmente façam pressão ao governo do dia naquilo que são as suas políticas públicas e sociais, porque se eles continuarem também na Assembleia da República, naturalmente que vamos também tirar aqui várias teorias de conspiração, vamos construir aqui várias narrativas, porque estes homens estão aqui a
usar aquilo que é o dinheiro público, estão-se a beneficiar daquilo que são as vantagens de um deputado. E se o deputado também agora procura fazer alguma coisa, nós procuramos também apedrejá-los. Eu creio que nós temos que ser aqui pessoas que carregam uma definição daquilo que nós pretendemos para com que este país ele venha trazer Então, aquilo na que sua é o ótica, bem-estar. há louvor na atitude do deputado Evandro Massinga. Não, aquilo que eu disse no início da minha dissertação, ou no início daquilo que era a minha palavra, eu disse aqui muito bem. E eu entendo que houve um erro aqui espécie de um excesso. protocolar, fez Ok. um excesso. Quando ele diz eu sou deputado, não precisa dizer eu sou deputado, porque quem nos qualifica são as nossas ações. Ele ali apareceria, porque eu disse aqui uma coisa muito importante. Se no início ele tivesse dito quem ele é, esta seria a abertura para os passos subsequentes daquilo que ele precisava fazer juntamente com a sua equipa dos deputados da Assembleia da República. Então, não dizendo isto, ele acaba codificando, ele acaba criando aqui uma muralha para os passos subsequentes, porque eu quero acreditar que o diretor do hospital, do posto de saúde, ele já fica aqui inquieto, fica em apuros para tentar compreender, afinal de contas, quem são esses indivíduos que não se identificam. Então, eu creio que a identificação não pode ser primeiro, eu quero falar com o diretor-geral, não. Todos aqueles que nós encontramos numa instituição, seja lá qual for o grau que ele desempenha dentro de uma instituição, nós temos que o respeitar. Nós não respeitamos as pessoas em função do seu grau, em função da sua posição numa instituição. A partir do guarda até o superior da instituição, todos eles carecem daquilo que é o nosso respeito, carecem daquilo que é o nosso posicionamento como seres humanos. E se nós descarrilamos logo na entrada, dificilmente nós vamos conseguir criar um bom ânimo daquilo que nós pretendemos dentro dessa instituição. Porque eu quero acreditar que o Partido Podemos, quando foi para esta unidade sanitária, esta unidade hospitalar, não foi para lá para um ambiente desordenado. Não, foi para ali para trazer aquilo que é uma resposta aos moçambicanos. Afinal de contas, eles são os nossos servidores, eles estão ali... Esta narrativa do seu colega de painel que diz que, eventualmente, a advertência ou o repúdio da parte do município de Maputo poderia ser algo que configure a conflito de interesse, um ataque direcionado a um partido, a um deputado do partido da oposição. Na sua ótica, como é que vê? Nós temos que compreender que durante muito tempo o partido no poder, infelizmente, esteve na mesmice e foi se habituando, foi tendo hábitos que não ajudam aquele que é o consumidor final, que é o povo. Por isso que numa das intervenções do diretor do hospital, ele aparece a dizer que deveria ter feito aqui uma antecipação para que houvesse aqui um atendimento muito antes do momento exato. O que seria um atendimento antes do momento exato? Seria preparar a casa, organizar a casa. Então, isso não seria fiscalização. Fiscalização é procurar saber se este indivíduo faz o seu trabalho sem que ninguém o veja ou não. Porque nós temos que fazer o nosso trabalho sem que ninguém nos veja. O fruto ele vai aparecer naturalmente. Agora, indo para o Conselho Municipal, eu não sei até que ponto o Conselho Municipal tem a legitimidade, não é, de para repreender um deputado e repreender um deputado. Eu não sou jurista, mas aquilo que eu disse, infelizmente é o partido Podemos, é a oposição. Então, nunca em nenhum momento a oposição ia para trazer aquilo que é ao de cima, os resultados que fossem lá buscar da posição de um ânimo leve, porque muitas das vezes eles têm aparecido na qualidade de inspetores a nível das instituições públicas, vamos dar uma chance ao seu colega, como indivíduos que fazem parte do mesmo partido, aqui na oposição. Masturiri, até porque na sociedade já tivemos vários problemas envolvendo tanto membros da Frelimo, da Renamo, do MDM, do Podemos agora, e nunca vimos o município de Maputo a se pronunciar. Assuntos até voltados ao próprio município, mas que
em nenhum momento nós vemos o município. Por que desta vez o município teria interesse em lançar esta nota de repúdio publicamente? Bom, na verdade, o Conselho Municipal ele faz um ataque direto ou este anúncio, eu acho, porque encontrou uma brecha aqui por parte, portanto, da execução dessas funções, portanto, do deputado. Se não houvesse essa brecha, se o deputado não tivesse dado essa brecha, ou esse confronto que houve no centro de saúde, o Conselho Municipal não teria essa brecha, portanto, de dar uma nota de repúdio. Por isso que eu disse que o deputado, ele tem como este dever de fiscalizar as instituições públicas do Estado. Mas ele tem que olhar para a sua legalidade. Ele certo. não pode executar essas funções A belo prazer. dever a belo prazer. Ok. Ele devia avisar de forma prévia. Por isso que eu disse que Mas um aviso prévio ainda é fiscalização? Não. Não. Aqui estamos a olhar para a questão da legalidade. Não a questão de fazer as funções, exercer as funções pelo belo prazer. É a questão da legalidade. Disse que tem esta função ou este dever de fiscalizar ou dispenssionar as instituições públicas, os deputados, na qualidade de Assembleia como órgão. Mas de forma deliberada, este deputado não pode o fazer, não pode exercer essas Alguém funções. comentou aqui, chama-se Lídia Alberto, diz o seguinte: deputados têm o direito de fiscalizar instituições públicas, incluindo hospitais, sem aviso prévio. Isso faz parte do seu papel de fiscalização e controle executivo em Moçambique. A lei número 16/2013, artigo 43, a linha C, confere aos deputados direito de aceder a todos os órgãos de serviços da administração pública para obter informação e realizar investigações. É o que diz, portanto, a Lídia Alberto aqui no Facebook. Mas até que ponto essa questão de legalidade? Ele tem que, quer dizer, o deputado deve executar essas funções ou esses deveres a belo prazer? Não, ele não pode o fazer assim. Por isso que dissemos que ele pode sim executar esses deveres, mas tem que haver sempre aqui um aviso prévio. Tem que haver um aviso prévio. Ou caso, ele pode não marcar até uma data adequada, uma data indicada, mas ele tem que dar este aviso por causa dessa fiscalização, dessa visita. Uma visita pode ser efetuada sem um aviso prévio, mas uma inspeção é óbvio que tem que haver. Mas, quando esta atividade é executada a nível, porque dissemos aqui que esta atividade de inspecionar é uma atividade institucional, okay, consagrada pela Constituição da República. Okay. De forma deliberada, um deputado não pode o fazer, por mais que haja essas garantias que ele possa o fazer, mas sempre tem que haver Mas aviso prévio. Pode ou não pode? De forma deliberada, ele não pode. O que é deliberada? De propósito? De propósito. Não pode fazer de propósito? Pelo belo prazer, okay, sem nenhuma questão de representatividade. Ou não pode fazer repentinamente? Não, repentinamente ele pode fazer, mas desde que haja um aviso prévio. E como é que é algo repentino e tem aviso, doutor? Conforme eu estava a dizer, na Constituição consagra este direito ou este dever do deputado. Portanto, exercer a fiscalização das instituições públicas. É que só notar uma pequena contradição na sua dissertação. Porque de um lado diz que o deputado pode, desde que avise. E eu perguntei, podia fazê-lo repentinamente, disse que podia fazer repentinamente, mas com um aviso. Eu pergunto, onde é que está o elemento de surpresa? Algo repentino é mais ou menos aqui agora entrar o PCA Fred Jacias, não está no alinhamento. Ele pode entrar no programa, isso é algo repentino. Agora, se ele avisa que na segunda-feira, quando forem precisamente 18h34 vai entrar, não tem nada de repentino nisso, doutor. Não, estas são atividades privadas. Nós estamos a falar do deputado na qualidade de um representante do povo, como um membro que pertence a um órgão que é a Assembleia da República. Okay. Estamos a dizer que ele, de forma individual, não pode executar essas atividades de forma deliberada. Isto é, por mais que hajam esses direitos de um deputado, portanto, fiscalizar as instituições da função, as instituições públicas do governo, ele não pode, de forma deliberada ou de forma individual, executar essas funções sem, portanto, ter um aviso prévio. Se ele quer executar essas atividades de forma deliberada, ele tem que sim emitir um aviso prévio para que a instituição tenha o conhecimento, para não haver situações como essas, em que depois vamos criar clivagens desnecessárias entre o diretor do centro de saúde e na pessoa de qualidade, portanto, do deputado da Assembleia. Uma situação que podia ser evitada. O que foi o problema ali? Foi o facto dele ter feito algo de forma repentina ou foi a alegada agressão? Porque parece que houve um toque ali que está a deixar todo mundo demasiado eufórico. Qual foi o verdadeiro problema? O verdadeiro problema, acredito, de não ter um aviso prévio. Esse foi o problema? Este que foi o problema. Porque se houvesse um aviso prévio, não haveria esse problema. E também podemos constar que... Fica à vontade, pode haver um... Desculpe, eu acho que está a haver aqui um equívoco, não é? O poder legislativo é
o segundo maior poder deste país. Nós temos o poder executivo, que é o presidente da República, que é o número 1. Temos o segundo poder, que é o poder legislativo, que é a presidente da Assembleia da República. E temos o poder judicial, que são os tribunais, e temos o quarto poder, que são os órgãos de comunicação social. O deputado, ele quando vai para esta unidade sanitária, na qualidade de fiscalizador, ele não deve informar a instituição que ele vai fiscalizar. Senão, a palavra fiscalizar não tem enquadramento naquilo que ele vai fazer. O que o deputado faz, ou a bancada parlamentar faz, quando vai fazer um trabalho de fiscalização, é, no mínimo, informar a instituição que lhe cobre. Neste caso, estamos a dizer que é a Assembleia da República. A Assembleia da República, por intermédio de vários departamentos e setores, pode sim ter esta informação. Que, olha, o Partido Podemos vai fazer um trabalho na instituição ABCD. Por que é que existe o deputado? Existe o deputado exatamente para pressionar o poder executivo. O poder legislativo está para fiscalizar o poder executivo e o poder judicial. Porque é no poder legislativo onde as leis elas são feitas e é no poder legislativo onde os deputados vão fiscalizar se aquilo que foi aprovado a nível da magistratura ou a nível do poder executivo, que trouxeram até a Assembleia da República, e a Assembleia da República, por unanimidade, aprovou um certo pacote legislativo, se este pacote legislativo está sendo cumprida na íntegra ou não. Por isso que ele não deve, em condições normais, e não pode informar onde ele vai fiscalizar, porque assim nós não estamos a trazer aquilo que é uma pressão para a mudança daquilo que nós precisamos neste país, que são as políticas públicas e sociais. Porque se tu dás um pré-aviso, estás a dizer que este indivíduo, ele vai maquiar, ele vai inventar uma imagem de estabilidade. Não será genuíno. Não será genuíno, ele vai inventar uma imagem de bem-estar naquela instituição, como se diz, só para o inglês ver. Assim que a fiscalização for embora, a vida vai continuar aquela desagradável a nível dessa instituição. Agora, se o deputado ele faz o que tem que ser feito, que é uma espécie de uma visita relâmpago, e isto vai chamar a atenção às instituições. As instituições vão passar a fazer o certo sem que ninguém os diga que haverá aqui uma fiscalização, e isto vai trazer respostas positivas para o nosso país. Quem está em casa juntar-se a nós, já o fazem pelas redes sociais, Facebook em particular, mas agora vamos também disponibilizar o terminal. Atenção, Regi, peço o terminal na tela para que toda a gente também consiga ligar. Obviamente que há muita gente sentada no sofá que quer deixar aqui o seu parecer em torno deste imbróglio a vida esta manhã, e tem sim a liberdade de o fazer. Queremos contar com a sua opinião em torno deste caso. E também fala-se que o deputado agrediu o Massorila. Acha mesmo que constitui a